Mateus capítulo 5, versículo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos? Nós vamos falar hoje sobre esse versículo. Semana que vem vamos falar do versículo 14, onde Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Irmãos, essas palavras, quem disse elas, foram Jesus Cristo. Quem registrou essas palavras foi o evangelista, discípulo de Jesus, Mateus. Muito provavelmente, Mateus, como um dos discípulos, ouviu da própria boca de Jesus afirmar isso. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E ele destaca no versículo 13, vocês são o sal da terra. São vários os nomes que Deus dá aos seus filhos na Bíblia. São vários os nomes que Deus se utiliza a falar com os filhos na Bíblia. Deus chama os seus filhos de ovelhas. Deus chama os seus filhos de irmãos, pequeninos, amigos, servos, entre outros adjetivos. Mas quando Jesus disse que nós somos o sal, vocês são, ele não diz aqui vocês são filhos, vocês são servos, vocês são amigos, vocês são ovelhas. Ele diz vocês são o sal. Ele nos chama e nos compara a sermos o sal. O sal. E aonde esse sal ele deve fazer a sua importância? Ele deve agir, funcionar aonde? Nós somos o sal da terra. Aonde que nós devemos funcionar? Na terra. Aonde estivermos. Nos lugares que formos. O que nós estivermos fazendo. Vivendo, estudando, trabalhando, andando, caminhando. Nos relacionando. E em todas essas multiformas onde nós agimos no mundo, na terra, o convite de Deus, e um convite não de um ponto de interrogação, não é nos perguntando, vocês querem ser o sal? Não é uma pergunta, mas é um convite, na realidade, exclamativo. Ele é um convite a imperativo de nós sermos o sal da terra. Ele afirma, vocês são o sal da terra. Todos os discípulos de Jesus, todos os seguidores de Jesus, devemos ser sal da terra. Sal na terra, aonde formos. E o que ele está nos lembrando aqui é que nós temos uma responsabilidade de influenciar esta terra. Os crentes, os discípulos de Jesus, os filhos de Jesus, os seguidores do caminho, devem influenciar a terra. Nós não somos um povo que deve ser influenciados, mas nós devemos ser influenciadores e levar as pessoas também para o caminho, para fazermos a diferença. Por quê?
Porque o sal, ele influencia. O sal, ele faz toda a diferença numa refeição, numa comida, num prato. Então nós devemos ser este sal. Este versículo aqui, quando Jesus ele está dizendo no versículo 13, vocês são o sal da terra, ele está implicitamente ligada ao sermão do monte. Ele está aqui no capítulo 5, falando sobre o sermão do monte. E esse sermão é muito maravilhoso, né? Onde ele diz assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque estes serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurado, felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, Jesus disse, insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, exultem, porque grande é a recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vocês são o sal da terra. Então, o contexto do sal da terra é as qualidades, as virtudes dos filhos de Deus, as bem-aventuranças. E é assim que nós faremos a diferença na terra. É assim que nós daremos sabor à terra. Está ligada à bem-aventurança. Quando possuímos estas características que Jesus nos aponta aqui no Sermão do Monte, somos uma influência positiva na vida de todos que se relacionam à nossa volta. Fazemos a diferença em um mundo que nos rodeia, em um mundo maligno, em um mundo de maldades, em um mundo de perversidades, em um mundo onde a moralidade ela está cada vez mais longe da moral, da ética. O mundo está indo cada vez pior. É como uma carne que está fora da geladeira, ou está fora de algum lugar em que a conserve. Esta carne ela entra num estado de putrificação, ela empodrece, cheira mal. E o mundo está assim. O mundo está assim, irmãos. Notícias que nos trazem perplexidades, clama aos céus. Notícias que nós ficamos abismados, perplexos com a maldade no coração das pessoas. Então o mundo está mal. O mundo está indo de mal a pior. E quem é a resposta para esta terra? A responsabilidade da resposta para a terra é da igreja de Jesus. É dos seguidores de Jesus. Essa responsabilidade, ela é nossa. Ela é minha e tua. Ela é nossa como corpo de Cristo. A nós influenciarmos a todos que nos rodeiam, quando estamos vivendo os padrões do Senhor Jesus, quando estamos vivendo os padrões do Senhor Jesus, nós somos, como resultado, o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos luzeiros do mundo, nós somos sal da terra. Agora, a luz é uma qualidade externa, visível. A luz todos veem.
A luz é notória, mas o sal, ele quando está no meio, ele é imperceptível aos olhos. O sal, ele só é perceptível aonde? Eu pergunto a vocês. Aonde o sal é percebível? Aonde o sal, ele é visível? Aonde? No saleiro. No saleiro. Quando ele está tudo junto, o sal, você olha, aquilo ali é o sal. A mensagem de hoje, que eu quero trazer aqui, esta palavra, é saindo do saleiro para ser o sal da terra. Porque aqui, na congregação, aqui na grande assembleia dos santos, aqui na reunião dos filhos de Deus, aonde nós nos unimos, nos juntamos para louvarmos a Deus, para ouvirmos uma palavra de Deus, para orarmos uns pelos outros, para exaltarmos ao nosso Deus. Isso aqui é muito bonito, é preciso, é necessário, é bíblico, é um bom costume. Como a Bíblia diz, não deixem, não façam como alguns que deixaram um bom costume de cultuar. Não façam como alguns que deixaram, está lá em Hebreus, que deixaram de cultuar na igreja. Mas, aqui nós somos visíveis, no saleiro. Mas quando nós acaba o culto e nós nos dispersamos para os nossos afazeres, para os nossos endereços, para as nossas casas, e amanhã bem cedo para os nossos trabalhos, para as nossas escolas, ali é o sal indo para outros ambientes, e ali é imperceptível, porque nós estamos em um meio de outras pessoas. Então o sal, quando ele sai do saleiro, e nós colocamos na comida ele não é visível. Na comida, aos olhos, externamente, ele não é percebível. Ele só é percebível no paladar, no gosto. Mas na visão não. A luz então é uma característica externa, mas o sal é uma característica interna. Nessa noite eu gostaria de me concentrar aqui na ideia de sermos chamados de sal. De sal. O sal, ele é conhecido pelo seu sabor universal. O mesmo teor. O sal no Brasil é o mesmo sal na Europa, é o mesmo sal na África, é o mesmo sal em qualquer lugar. É o mesmo gosto. Tem tipos de sal, mas é o mesmo gosto. Você comeu algum sal diferente lá, irmã Adriana, na Itália? Conta aí pra gente aí. Um sal diferente, era o mesmo sal? Olha que chique nós estamos, que a irmã veio da Itália. Ela foi lá, comeu o sal igual a gente come. É o mesmo sal. Então, a característica dos filhos de Deus, elas devem ser o mesmo teor. Aonde estiver, aonde estivermos, em que posição geográfica nós estivermos, nós temos a mesma característica, devemos dar o mesmo sabor, sermos o mesmo teor. Pode ser encontrados, o sal pode ser encontrado nos mares ou salmouras. E por que Jesus disse que nós somos o sal? Por que Jesus utiliza esse exemplo? Porque Jesus mostra essa ideia, que nós somos o sal. Ele chama que eu sou o sal, que você é o sal, que nós somos o sal da terra. Que estar dentro do saleiro, ele não é importante. Dentro do saleiro, ele é uma dispensa, ele é uma coisa, quando nós precisamos, recorremos ao saleiro, lá está o sal como reserva, mas o sal ele só é importante mesmo, é agindo, é estando, aonde nós colocamos o sal. E por quê? Nós vamos aprender 3 lições aqui sobre o sal para a vida cristã. Primeiro, o sal fala-nos de uma qualidade importante chamada perseverança.
Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 34 e 35. Lucas, capítulo 14, versículo 34 e 35. Olha o que diz a palavra de Deus. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar sem sabor, insípido, como lhe restaurará o sabor? Não presta para mais nada, não presta para mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal, irmãos, o sal, ele não tem um prazo de validade. Seu tempo é indeterminado. A validade do sal doméstico não é o sal, e sim a validade, aquela validade é do iodo que é colocado junto para não estragar os alimentos. Então é acrescentado iodo. Então a validade não é do sal, mas é do iodo que é colocado junto ao sal. Mas o sal em si, quando é tirado dos mares ou das salmouras, o sal não tem prazo de validade. Então ele é perseverante, ele é persistente. Se quisermos conservar algum alimento perecível, basta salgá-lo por muito tempo. A gente pega algo que a gente, antigamente, que não existia, né? Freezer, geladeiras. As pessoas colocavam em sal, ou até na banha, né? Mergulhados na banha ou no sal, para conservar, para durar mais tempo. O mundo, ele está cada vez pior. E é a igreja quem conserva o mundo. A igreja ainda que faz frente ao mundo. É uma resistência ao anticristo. A igreja ainda que preserva os bons costumes, os bons valores ao mundo. Pode-se falar tudo da igreja, mas a igreja é a única instituição. A igreja de Jesus é a única instituição que faz frente, que é como uma barreira para que não haja mais maldades. Que traz a palavra de fé, que traz a palavra de esperança, que traz a palavra de Deus. É a igreja que vai nos presídios levar a palavra de Deus àquelas pessoas que estão lá encarceradas por crimes que fizeram. É a igreja que está todos os dias nos hospitais, levando a palavra de Deus àquelas pessoas enfermas nos hospitais. É a igreja que está nas empresas. É a igreja que está em todos os segmentos, em qualquer viela, em qualquer cidadezinha, em qualquer bairro, que muitas vezes o Estado não entra, a igreja entra, em favelas, em comunidades, que às vezes o próprio Estado não vai. Lá tem um missionário, lá tem um pastor, lá tem uma senhora, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que leva a palavra do Senhor nos rincões do país e do mundo. É a igreja que está lá. Quando um crente pisa em um lugar como esse, a igreja está pisando nesse lugar. Porque essa pessoa está representando a igreja de Jesus. Porque ela pertence à igreja de Jesus. Então, quando ela vai a esses lugares, quem vai é Jesus Cristo lá naqueles lugares. É o Senhor Jesus que vai nesses lugares. É a igreja que está nos bairros, é a igreja que está nas mansões, é a igreja que está fazendo a obra do Senhor nessa terra e que ainda conserva, espiritualmente falando, que tem pessoas que estão orando, que são pessoas que estão jejuando por esta terra, por este mundo. Se o mundo não é, pior ainda, é porque a igreja está de pé, é porque a igreja tem feito a obra do Senhor. A igreja local e a igreja do Senhor Jesus universal em todos os lugares
do mundo, através das igrejas locais. Então é a igreja que vai aonde o Estado muitas vezes não vai. Que leva uma cesta básica para uma família. Que leva um consolo, um conforto para uma mãe em um velório. Para um pai em uma situação difícil. É a igreja. A igreja é a resposta para a terra. A igreja é a resposta para o mundo. Então a igreja está salgando. A igreja está, mais do que temperando, a igreja ela está preservando esta terra. Então, se quiser conservar um alimento perecível, coloca-se sal, conserva por mais tempo. Como o sal dura muito tempo, assim a nossa vida com Jesus deve ser para a eternidade. A vida com Jesus não deve ser uma data de validade. A nossa vida com Jesus deve ser para sempre. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como seu Salvador, como nosso Salvador, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, isto é para sempre. É perseverante. Muitos cristãos não conseguem perseverar na igreja ou levar o seu propósito adiante. Muita gente não consegue. Muita gente se afasta dos caminhos do Senhor. Se afasta da palavra de Deus. E o que essas pessoas precisam pedir? Deus, me dá perseverança. Me dá perseverança, porque a perseverança, irmãos, é isso que vai nos fazer ser salvos. Porque a Bíblia diz, sede perseverantes até o fim, e serão salvos. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós, como cristãos, precisamos ser perseverantes, e o sal não tem prazo de validade. O sal é para sempre. Então, por isso, Jesus disse, vocês são o sal da terra, porque vocês perseveram para sempre. E vocês perseveram aonde vocês chegam. Além do sal ser perseverante, ele persevera aonde ele toca, aonde ele se manifesta. Sabia que existe um mar muito salgado? Existe um mar que é salgado demais. Esse mar é o chamado, como que é o nome do mar? Você sabe o nome do mar? Que tem muito sal. Mar Morto. Porque não tem vida nenhuma. Não gera nada. Está lá em Israel o Mar Morto. Sabe, as pessoas entram lá, se tiver uma feridinha no corpo, Jesus amado. Você entra, o salmoura total. E não afunda, fica boiando, boia. As pessoas entram lá e ficam boiando. Eles não, porque o sal demais não dá para batizar. Não dá para mergulhar. Não dá para entrar. O que Deus nos chama? Nós sermos um rio cristalino. Um rio de Deus. Que esse rio, a gente deve entrar até os joelhos, até os lombos, até aqui o peito, e mergulharmos no rio. Esse é o convite de Deus, a mergulharmos no rio de Deus. Mas no Mar Morto não tem como mergulhar. É muito sal demais. É salmoura demais. Então não tem vida nenhuma. Então, meus amados, nós precisamos ser puros. Sim, a pureza, mas equilibrada, que proporciona vida e cura, equilíbrio. Equilíbrio nas coisas de Deus, nas coisas da sua família. Que as coisas da sua família também são coisas de Deus. Equilíbrios nas coisas da igreja. Equilíbrio no seu trabalho. Tem gente que trabalha demais. Equilíbrio nas coisas de cuidar do corpo. Tem gente que cuida muito do corpo. Equilíbrio. Tudo é com equilíbrio. Tudo é na medida certa. Tudo. Tem gente que fica muito na igreja. Tem que ter equilíbrio também.
Tem que equilibrar tudo na nossa vida. Tudo que é demais não presta. Tudo que é demais não é bom. Nós precisamos equilibrar a nossa palavra. Peça para Jesus purificar os seus lábios, para que você tenha palavras temperadas. Palavras temperadas. Peça para Deus equilibrar. Senhor, me dê palavras temperadas. Me ajude a não ser nem sem sal, porque sem sal também é sem sal. Meu Deus do céu, irmãos. Sem sal. Pessoas, já viram pessoas sem sal? Não tem sal nenhum, não tem graça. Pessoa sem sal não tem graça. E também salgado demais também não tem graça. Tem que ter equilíbrio. Tem que haver o sal. Mas o sal no ponto certo. Você é sem sal, irmão? Você está sem sal aí a sua vida? Não? Não, né? Misericórdia. Mas você é salgado demais? Meu Deus, será que tem pessoas salgadas demais? Nem sem e nem com muito, né? É igual a comida. Mas o sal na medida certa. Pureza. A terceira qualidade do sal é o sabor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, versículo 50. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Diz assim: o sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como restaurará o seu sabor? Então, o sal sem sabor, irmãos. Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Tende sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Com certeza, a principal característica que dá valor ao sal é o sabor que ele dá. Ele dá sabor, ele harmoniza a comida. Ele harmoniza, ele tempera, ele preserva, ele purifica e ele dá sabor. O sal. Então o sal, ele dá sabor. A vida com Jesus tem sabor. A vida com Jesus tem sabor. Ele tem sabor. Ele tem prazer. Em Salmo 1, versículo 2, eu tenho prazer na lei do Senhor, eu tenho alegria, eu tenho satisfação, eu tenho prazer na lei do Senhor, de meditar na palavra de Deus, porque é gostoso demais. O crente, ele deve ser como sal, trazer sabor e equilíbrio à vida daqueles que estão angustiados, deprimidos, desesperados. O crente em Jesus Cristo, ele deve trazer sabor à vida das pessoas que estão desesperadas, que estão sem esperança. Se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, vamos enxergar um monte de pessoas ao nosso redor que estão com a vida desesperadas, sem esperança, angustiadas, deprimidas, desesperadas, buscando um sabor. E nós somos o sabor de Jesus. Nós somos o sal da terra. Você tem salgado a vida de pessoas? Você não tem diferença nenhuma, insípido, sem sabor, sem função? Você é assim? Ou você é muito salgado, que você acusa, coloca o dedo em riste, muito salgado, que não gera vida, não gera cura, não gera nada, um acusador apenas? Ou você tem dado sabor à vida das pessoas? Como é bom conversar com você. Nossa, que fé que você tem. Que palavra que você traz. Você inspira. Como você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus.
como você é gostoso conversar com você, passar um tempo, tomar um café com você, como é legal, você é uma bênção. Você dá sabor à vida das pessoas? Ou a vida das pessoas deixa para lá? Como é que você tem trazido este sabor à vida? Porque o Senhor nos chama, nos comissiona a preservarmos este mundo, a purificar este mundo e a dar sabor a este mundo, aonde nós estivermos, na escola, no trabalho, na rua, em casa, na academia, aonde formos, dar sabor à vida das pessoas. E a última característica que eu destaco do sal é que quando nós comemos uma comida salgada, não doce, mas uma comida salgada, não no sentido de ser muito sal, muito salgada, mas um prato salgado, o que nos dá? Nos dá o quê? Nos dá sede. E quem tem sede, quer fazer o quê? Beber água. Eu aproveitei para beber água aqui. Tomar água. E quem é a água? Aí nós não somos água, nós somos sal. A água quem é? Jesus. O sal convida a tomar água. Você quer estar com sede? Vem e beba. E qual água? A água que é Jesus Cristo de Nazaré. A água que é Jesus. Então, quando nós estamos juntos com as pessoas, no cotidiano com as pessoas, nós preservamos a terra, nós purificamos a terra, nós damos sabor para a terra e nós a levamos a ter sede da água viva, que é Jesus Cristo de Nazaré, a água viva. Amém, queridos irmãos? Aleluia. Quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Jesus disse que somos o sal da terra, por onde estivermos. O que fizermos, vamos perseverar, fazer o bem. Tem gente que desistiu de fazer o bem. Eu não faço mais o bem. Jesus falou, não desistam de fazer o bem. Não deixem de fazer o bem. Não deixem de praticar o bem. Porque o bem vai perdurar. O mal vai acabar. Mas o bem, ele vai perdurar. Também podemos levar a pureza para este mundo corrompido. Nós somos a diferença. A preservar, a perseverar, a trazer purificação, a dar sabor e a dar sede para este mundo perdido. A resposta para a sociedade somos nós. Que nós possamos exercer o sal da terra. Que nós possamos ser verdadeiramente o sal que Jesus falou aqui. Essa é uma responsabilidade nossa, essa é uma responsabilidade sua, da igreja do Senhor Jesus. Por isso, com esta mensagem, eu quero, em nome de Jesus, trazer para o teu coração esse senso de responsabilidade e de querer perseverar na presença de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus.